Lumos. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje trago para vocês uma personagem que não é nada difícil de adivinhar quem é. Estamos a falar de Tom Marvolo Riddle. Tom nasceu no dia 31 de dezembro de 1926. Sua mãe chamava-se Mary Gaunt, e mais tarde falaremos sobre a família Gaunt, e o seu pai, Tom Riddle Sr. Falemos um pouco sobre a mãe de Tom. A mãe de Tom, Mary Gaunt, era apaixonada por Tom Riddle Sr. desde muito cedo. Via o Tom nas suas cavalgadas pelos seus terrenos e sempre tentou que ele gostasse dela, coisa que não acontecia porque Mary era um pouco estranha, não muito bonita, ao qual não excedia as expectativas do cavaleiro. Mary decidiu um belo dia, já desesperada pelo amor de Tom, criar uma poção do amor. E um dos dias em que ele estava a cavalgar, ofereceu-lhe um pouco de água para que ele pudesse refrescar devido ao calor, e dentro dessa água tinha a poção do amor. Tom apaixonou-se por Mary, estiveram juntos, tiveram um filho, ou melhor, ela engravidou. Passado alguns anos, ela achou que já não havia necessidade de dar aquela poção todos os dias a Tom Riddle Sr., porque ele já estaria apaixonado por ela. Ela criou aquela expectativa, aquela ilusão, de que já não era a poção que o prendia a ela, que era o amor que ele já sentia por ela, coisa que não acontecia. Numa noite, Mary decidiu não dar a poção do amor a Tom Riddle Sr., e ele acabou por sair embora, mesmo com ela grávida e tudo mais. Ele fugiu porque notou que havia alguma coisa diferente nela e teve a expectativa de que ela seria uma bruxa. Mary, desesperada, saiu sem rumo, acabou num orfanato, onde acabou por ter o filho, que era um rapaz, ao qual deu o nome de Tom Marvolo Riddle. Tom por parte do pai, Marvolo por parte do avô de Lord Voldemort e Riddle por parte do pai. A varinha de Voldemort são 35 cm com um núcleo de pena de fênix. Pena de fênix essa, que também falaremos mais tarde, é a Fawkes. Fawkes? A fênix está no gabinete de Dumbledore. É essa mesma Fawkes. Mary acaba por falecer, infelizmente, uns dias mais tarde, após dar à luz um menino. E esse mesmo menino acabou por ficar durante 11 anos no orfanato, onde a própria diretora dizia era uma criança diferente, uma criança estranha. Coisas aconteciam, eles não sabiam como é que aquelas coisas aconteciam, mas as coisas aconteciam dentro do orfanato e ninguém tinha uma explicação lógica como é que o Tom conseguia fazer aquelas coisas. Aliás, nem havia sequer certeza de que tinha sido o próprio Tom a fazê-las. Aos 11 anos, Dumbledore decidiu, ele não decidiu, não teve assim uma ideia brilhante e decidiu aparecer. Ele soube que havia naquele orfanato uma criança com uns dons especiais. There have been incidents with the other children, nasty things. I'm a professor. I don't believe you. They think I'm different. Well, perhaps they're right. I'm not mad. Hogwarts is not a place for mad people. Hogwarts is a school. School of magic. E foi aí que conheceu o futuro grande feiticeiro bruxo das trevas, Voldemort. Com 11 anos, Dumbledore conheceu Tom inocente, porque havia uma parte inocente na criança, que não sabia como é que conseguia falar com as cobras, não sabia como é que conseguia que os animais seguissem as ordens dele sem qualquer tipo de treinamento. Nós temos isso no Príncipe Misterioso, no filme, em que ele próprio conta a Dumbledore que coisas estranhas acontecem quando ele está chateado, quando ele está zangado. I can make things move without touching them. I can make animals do what I want without training them. I can make bad things happen to people who are mean to me. I can make them hurt. Dumbledore explicou-lhe que ele era um bruxo e que havia uma escola que ele poderia ir para que pudesse ser tratado todo esse tipo de feitiçaria. Peço desculpa, está-se a desmoronar o meu estúdio aqui. Ok? Dumbledore falou com Tom, falou-lhe que era bruxo, contou-lhe que havia uma escola de bruxaria e magia que se chamava Hogwarts e que ele poderia ir para Hogwarts, onde conseguiria controlar os feitiços, conseguiria controlar a magia que vive dentro dele. Tom aceitou, foi para Hogwarts e no primeiro ano o Chapéu Saturno coloca-o, porque é só ele, no Slytherin. Tom, durante todos os anos em Hogwarts, foi considerado um aluno brilhante, sossegado, exemplar. Todos os professores gostavam imenso do Tom.
Até que no seu 5º ano, algo começa a despertar em Tom e ele quer saber um pouco mais sobre a sua família, sobre o seu passado, de onde veio e o que é que aconteceu. No 5º ano, numas férias, ele regressa à casa do pai, onde acaba por matar o pai, o avô e a avó, não se a família inteira. Literalmente, com uma cadabra, ele matou o pai, o avô e a avó. Não contente com isso, regressa a Hogwarts e, sabendo que tem uma linhagem de Salazar Slytherin, na casa que ele pertence, conseguiu abrir a Câmara Secreta. E, em consequência disso, acaba por matar a Murta que geme. Lembram-se da Murta que geme? No banheiro, onde Hermione, Ron e Harry fizeram a poção polissuco. Aquele fantasminha que aparece lá. Sim, essa mesmo, passa a vida mergulhada dentro de uma sanita. Foi ela quem o basilístico matou no 5º ano. E na altura o diretor de Hogwarts, que era o Armando Tippett, devido a todas essas situações, o Ministério fez uma avaliação, fez uma investigação na escola, porque uma aluna morreu, e sejamos realistas, isso tem repercussões, decidiram que iriam fechar a escola. Tom desesperado, porque se fecharem a escola ele teria que regressar para o orfanato. Sabia que Hagrid, na altura estudava juntamente com Tom, sabia que Hagrid tinha um fascínio por criaturas mágicas não muito fofinhas, não é? Naquela altura, Hagrid tinha uma Aragog dentro de uma caixa e Tom Riddle sabia disso. Então culpou Hagrid, acusando o Aragog de ter matado o morto que geme. Evening, Hagrid. I'm going to have to turn you in, Hagrid. I don't think you meant it to kill anyone, but... You can't. You don't understand. The dead girl's parents will be here tomorrow. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed their daughter is slaughtered. It wasn't him. Aragog never killed no one. Never. Monsters don't make good pets, Hagrid. Now stand aside. No. Stand aside, Hagrid. No! Hagrid foi, como já sabem, foi expulso de Hogwarts. Mas isso também é outro assunto que podemos falar mais para a frente, em outro vídeo, sobre a vida de Hagrid. Toda a gente sabe que Hagrid foi expulso, a sua varinha foi partida. No entanto, ele tem um chapéuzinho rosa que faz coisas fantásticas. E ninguém sabe como é que ele tem um chapéuzinho rosa que faz coisinhas fantásticas, nas charrabinhos, por exemplo. No 6º ano, no filme e no livro do Príncipe Misterioso, Tom Riddle decidiu criar Horcruxes. Um excelente professor para lhe poder explicar o que era um Horcrux, como é que se criava um Horcrux, era na altura Horácio Slughorn. Professor também que encontramos no filme e no livro, foi o tal que alterou a sua memória sobre os acontecimentos, não é? Aquela lembrança que a Dumbledore tanto queria que o Harry conseguisse. Foi ele que lhe explicou como criar, como fazer, quantas poderia criar. E assim então começou a ter algum fascínio para ser imortal. I was in the library that night, in the restricted section, and I read something rather odd about a bit of rare magic. It's called, as I understand it, a Horcrux. A Horcrux is an object in which a person has concealed part of their soul. One splits one's soul and hides part of it in an object. By doing so, you are protected should you be attacked and your body destroyed. Protected? That part of your soul that is hidden lives on. In other words, you cannot die. Já no 6º ano havia determinados alunos da casa dos Slytherin que seguiam Tom para qualquer sítio que ele fosse. Mais tarde acabaram por ser comerciais da morte, o caso do Yaxley, de La Rove. Foram pessoas que estudaram com Tom e seguiram o lado das trevas. Ainda hoje são comerciais. Hoje, naquela altura, hoje, não sei se são, mas na altura, foram comerciais da morte. No último ano letivo de Tom, na escola, ele dirigiu-se ao diretor Armando Tippett a pedir emprego. Tom acabou os seus estudos com notas máximas em quase tudo. E não queria sair de Hogwarts. Para ele sair de Hogwarts era acabar um mundo que ele não sabia o que esperava lá fora. Ele só conhecia o orfanato. Armando Tippett, na altura, estava com um cargo e sabia que Tom queria ser professor contra a defesa das artes das trevas. Disse-lhe a ele que para já ele era muito jovem, que teria que viver, teria que sair fora do mundo da escola, de Hogwarts, conhecer o mundo lá fora e quem sabe daqui a uns anos que ele pudesse regressar e realmente ser professor em Hogwarts. Mas para já ele teria que viver mais.
Tom assim fez, foi viver, foi trabalhar para a Perkins Works. Para quem não se recorda, é a mesma loja onde temos o armário que o Draco usa, exatamente no mesmo filme e no mesmo livro, que faz aparecer os Comensais da Morte dentro de Hogwarts, onde temos a Mão da Glória, não é? Todos esses objetos que o pai de Draco Malfoy vai vender, porque havia na altura uma rusga, entre aspas, que o Ministério estava a fazer em todas as casas para ver quem é que tinha utensílios de magia negra. Trabalhou aí durante algum tempo, não muito tempo, porque o ponto focal de Voldemort eram os Horcruxes. Naquele ponto, ele decidiu, não, eu não vou ficar aqui mais tempo a perder tempo numa loja de um beco, e saiu pelo mundo à procura dos objetos, que nós sabemos que são objetos importantes para Hogwarts, onde criou as Horcruxes. Quais foram as Horcruxes? Ele criou o diário de Tom Riddle, com isso ele matou o Murtagem. Criou o anel de Marvolo, onde ele matou o próprio pai. Criou o amuleto do Slytherin, para isso ele matou um muggle qualquer. Criou a taça de Hufflepuff, onde ele matou um descendente de Helga Hufflepuff. O diadema de Ravenclaw, onde ele matou um camponês na Albânia. No sexto ele criou a Nagini, onde ele matou a Bertha Jorkins. Nós vemos, que é uma funcionária do Ministério, nós vemos isso também no filme, não é? E por consequência de um acaso, uma coisa que ele não estava a contar, naquela noite em Godric's Hollow, ele mata James Potter e Lily Potter e acaba por criar o único Horcrux que ele nunca quis criar, chamado Harry Potter. The boy who lived come to die. Sabemos que essa noite em Godric's Hollow, em casa de Harry Potter, as coisas não correram pelo melhor. O feitiço rechicoteou, ele acertou em Harry, fez-lhe o raio na testa e acaba por ficar quase sem vida. Durante alguns anos ninguém soube da existência do Lord Voldemort. Voltando atrás, isto só um abaixo, fazer um fecha aspas. Depois de criar essas Horcruxes, ele regressa a Hogwarts, onde na altura o diretor já é Dumbledore. E ele pede emprego novamente. E Dumbledore repara nas feições do Tom. O Tom, nessa altura, já não tem nariz. Já são aquelas fendas que parecem uma cobra. Portanto, naquela altura, Dumbledore reparou que ele já estava muito para o lado das trevas, que já não havia muito ponto de salvação da parte de Tom. Recusou o emprego, não é lógico. E nesse feito, Tom decidiu amaldiçoar o cargo de defesa contra as artes das trevas, em que nenhum professor ficaria por mais de um ano. Regressando a Godric's Hollow, Voldemort simplesmente, durante anos, desfez-se. Literalmente, ele quase que não vivia. Era quase como uma cobra. Nós vemos isso na Pedra Filosofal, vemos todo o progresso que ele leva, que ele faz, que ele batalha, para conseguir ter um corpo. Tanto que nós vemos na Pedra Filosofal que o único corpo que ele consegue arranjar é o do professor Quirrell. Ele aparece na nuca, não é? Porque ele não tem um corpo físico para poder aparecer, para poder combater e para poder fazer os seus feitiços, as suas maldições. Ao longo dos filmes vamos vendo uma progressão. Em Cálice de Fogo é a única altura, é o primeiro ponto que nós temos de um Tom Riddle, de um Voldemort em físico. Onde nós sabemos que o Peter Pettigrew, naquele cemitério, no Cálice de Fogo, usa o osso do pai, a carne do cervo dado de bom grado e o sangue do inimigo. E assim criamos um corpo para a Lorde das Trevas. Bones of the Father unwillingly given, flesh of the servant willingly sacrificed,
the enemy. Forcibly taken. Tudo isso foi muito engraçado, foi muito bonito, até que no sexto livro de Harry Potter, exatamente este que está aqui, Dumbledore conta a Harry todas as situações de Horcrux, ele fica a descobrir tudo o que o Tom fez durante aqueles anos, e nós sabemos, temos acompanhado tudo isso, sabemos que tanto o Ron como o Harry, como a Hermione, e tantos outros, como o Lupin, etc. e tais, batalham para acabar com as Horcruxes. Sabemos como é que fica no fim o Voldemort, acaba por falecer, ou seja, tanto trabalhinho para chegar àquele ponto e acabar por ficar morto na mesma. Lord Voldemort é uma pessoa que, se formos a ver, não era uma criança má, era uma criança talvez incompreendida. Muitas pessoas contam e falam, e a própria J.K. já chegou a dizer isso. O Tom não conseguia amar, não conseguia entender o que era o amor, no caso de Lily, o feitiço que ela colocou em seu filho, não é? Porque ele veio de uma poção do amor, ou seja, ele nasceu de uma poção de algo que prendia aquele homem, aquela mulher, então ele não sabe o que é amar alguém. E como não sabe o que é amar alguém, ele não compreende como é que os outros podem gostar de A ou de B e fazer aquelas loucuras todas como a Lily fez com o seu próprio filho. E damos um pouco de desconto a uma criança que era brilhante, um aluno que era fantástico e que se perde no mundo das trevas e que tenta na Primeira Guerra Bruxa e falha, e tenta na Segunda Guerra Bruxa, na Batalha de Hogwarts, e falha novamente. Prontos, por hoje é tudo. Vamos regressar no próximo episódio, no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, é sempre muito importante. Deixem nos comentários o que é que vocês acham sobre o Tom, qual é a vossa opinião, porque da criança até ao feiticeiro, até ao bruxo. Vemo-nos no próximo vídeo. Nox.